Oi, gente. Boa noite para todo mundo. Mais uma noite ou menos uma, depende do ponto de vista, né? Ei, Léo. Ei, Josi. Como estão todos? Ei, Eva. Edson. Obrigada. Professor Márcio. Hoje vai ser bastante legal. O caminho hoje é só na Espanha. Vamos fazer 2 trilogias de vinho. E vamos lá. Mais uma, claro, né, Eva? Vocês estão me ouvindo bem? Qual que é a dessa vez? É um cofrinho. É um cofrinho, é a máquina do mistério do Scooby-Doo. Mas então, cara, vai resolvendo as coisas lá na chave. Tem que resolver, porque aqui no apartamento. Você mora onde? Mora onde está aí? Ué, eu acho que eu não vi ainda se o André entrou. Se ele entrou, ele tem que me solicitar. Você é mais novo que ela. André, hoje vão ser 2 trilogias de vinho espanhol. Eu não vi que ele está aqui ainda. E o Júnior vai fazer agora em setembro. Peraí que eu vou chamá-lo, gente. Tem que recuperar essa fita, eu vou recuperar. Eu vou te mostrar sua mãe em 1992 no casamento. Tem umas fotos Deixa que eu... você chegou a te mostrou? A família tá toda na parede, olha aí. Mostrou. A gosta da. Parecendo aquelas mansões mal assombradas. eu acho que eles estão escutando muito mais a voz de vocês, está reverberando. Acho que vocês têm que sentar do lado de fora ali. É o que está entrando no Super Nosso nesse minuto. 1, 2 e... Já pedi para eles sentarem ali. Ei, André. Olá, Boa deixa eu noite. Como é que ajeitar. vai? Tudo bem? Tudo bem, deixa eu ajeitar aqui, peraí. Deixa eu ajeitar a melhor posição aqui. Tá, tem que ajeitar. A gente tem sempre que dar um jeito. Olá, Claudinha, todo mundo. Obrigada. Eu comecei a live e aí as pessoas estavam escutando pessoas, a gente estava... Pronto, acho que agora ficou bom. Você está em qual conta? Eu tô na do Super Nosso. Ah, tá dando para ver aí para você, não é? Sim, Ah, então tá tudo ótimo. certo. André, que cidade você está mesmo? Eu sou de Criciúma, Santa Catarina. E você trabalha para a Vintai, que é uma fornecedora do Grupo Isso, Super Nosso, de vinhos, não é mesmo? exatamente. Exatamente. Eu sou responsável, eu sou gerente de exportação para toda a América Latina, do Grupo Vintai. E o Super Nosso é o nosso cliente de Minas Gerais. Fizemos uma bela parceria aí já há 2 anos, mais ou menos. Então é uma distribuição praticamente exclusiva em Minas. Isso, exatamente. Eles têm exclusividade de todos os vinhos da Vintai. Tá. E aí, a gente está fazendo essa promessa dessa trilogia, já tem mais de 15 dias, porque era uma coisa que eu queria muito fazer. São produtos que, na Exato. verdade, gente do grupo Luluvinhas, que eu vou falar para todo mundo, porque tem muita gente que entra pela conta, às vezes, do Super Nosso e não nos conhece. Somos uma confraria feminina e temos mais de 500 participantes em Belo Horizonte e também outras pessoas que, às vezes, vêm de outros lugares. E a gente sempre faz encontros mensais em restaurantes, escolhemos 5 vinhos e 5 pratos para harmonizar. E nessa escolha, a gente tem assim alguns xodós, alguns países xodós, algumas regiões, e eu tenho uma relação muito forte com os vinhos da Espanha. Para mim, eles têm tanta personalidade e tem tanto para aprender da Espanha, que eu fui fazer recente até um aprimoramento de vinhos lá. E cada vez que eu vou, eu me apaixono mais por 2 uvas. A Tempranillo, que em alguns lugares ela é chamada com vários nomes, e a Garnache. Exatamente. E a Exatamente. Vintai tem 2 trilogias com as 2 uvas. E agora é só com você. Ok, vamos lá. Bom, como tu mesmo antecipou, né, a Vintai, hoje nós temos, tu pode até mostrar, se quiser, eu também tenho aqui as belezinhas. Então vamos lá. A primeira, opa, assim. A gente tem Falta que a fazer alguma terceira. coisa tipo de abraçar as crianças, né? Você abraça, você fica abraçando e eu vou comentar um pouco dessa linha Matsu, então. Tá bom. Bom, vamos lá. A primeira trilogia, então, da Vintai, que nós vamos falar hoje, é de uma região não tão conhecida, né? Que hoje, quando se fala de Espanha,
nós sempre nos lembramos de Rioja e Ribeira del Duero, né? Porém, essa linha Matsu, esses três vinhos, são de Toro. E Toro é uma região um tanto diferente, né, de Rioja e Ribeira del Duero. Já começa pela paisagem, né? Não tem aquela belíssima paisagem que tem em Rioja, não tem aquela belíssima paisagem que tem Ribeira del Duero. Toro já é um pouco mais, já não é tão bela assim, né? Para não falar outro nome, já não é tão bela assim. Então, assim, Toro, Deve ser de esses vinhos, paisagem, porque para vinho são, viu? exatamente. Quase que Então, a assim, criança cai aqui. Matsu, então essa linha se chama Matsu, são três vinhos. Foi um projeto muito bonito desde o princípio, né, onde que a Vintai foi desbravar a região de Toro, que é uma zona muito dura, né, de um clima muito extremo, faz muito frio no inverno e muito calor no verão. Então eles dizem por lá que tem uma frasinha que chama que são 9 meses de inverno e 3 meses de inferno, né, para dar um pouco o que é a região de Toro, né? Uhum. E, e ao mesmo tempo que essa zona é assim muito difícil de cultivar, é uma zona espetacular, com vinhedos assim com potencial incrível. É uma zona realmente além de dura, né? O povo que trabalha lá, né? Essa viticultura tão rudimentar e castelhana, vamos dizer assim, a Vintai quis trazer um pouco, prestar essa homenagem, né, a todos os valores que os viticultores, a figura do viticultor, né, traz. Normalmente as vinícolas elas emblemam muito o enólogo, né? Elas sempre lembram dos enólogos, mas nunca lembram do viticultor. Então esse foi uma singela homenagem que a Vintai quis fazer, né, essa linha maravilhosa. E e aí nasceu a Matsu, né? Bom, então vamos lá. São três vinhos. Começamos com o número um, que é o El Pícaro, que é Que é o este, mocinho. este jovem aqui, exatamente, né? Retratado como um rapaz jovem, representa um pouco os valores, o brilho da juventude, né? Então, vou falar um pouquinho tecnicamente dele. Deixa eu ajeitar aqui, que parece que esse negócio está saindo aqui para mim. Tá. Todos os três vinhos, tá? Isso. Ficou bom assim agora. Ficou Tá melhor. bom. É Agora porque eu já ninguém precisa consegui. me ver, não. Tem vendo os. Tá ótimo. E, bom, todos os três vinhos são de tinta de touro, né? Então a tinta de touro é tinta de touro, que é a região de onde vem o vinho, que é a Tempranillo, né? Como você mesmo falou, a Tempranillo, dependendo da parte que você vai na Espanha, ela tem um nome, né? Tinta del País, Aragonês, tinta de touro e assim por diante. Uhum. Então, em touro ela tem esse nome tinta de touro. Então, o El Picro, né? Bom, só para voltar um pouquinho, Matsu, o que é o nome Matsu, né? Matsu é uma Uhum. palavra japonesa, né? A gente está mostrando aí, é uma palavra japonesa que significa esperar. É uma homenagem, né, aos viticultores, né, que têm trabalhado muito, têm dado muita devoção, né, em diversas gerações aí, a sua sabedoria, o seu respeito, o seu sacrifício pela terra, pelo vinho. Então, foi mais uma singela homenagem que a empresa fez, né, para botar esse nome, né? Porque tudo é esperar, né? Tu espera para plantar, tu espera para colher, tu espera para vinificar e assim por diante. Então, foi esse nome, daí que surgiu esse nome. E nós também estamos aqui esperando, né? Então é muito Exatamente. apropriado. Exatamente. E, e, bom, e o El Pícaro é esse vinho de entrada, 100% tinta de touro, todos os três são 100% tinta de touro, né? O mais interessante para falar de touro, quando a Vintai foi nessa região, é importante frisar que touro são as propriedades de touro são de famílias, né? São viticultores familiares, e há mais de 10 anos, quando a Vintai foi lá, eles realmente buscaram essas parcelas muito, procuraram bem para realmente achar uma parcela muito boa para produzir os vinhos Matsu, e acharam. E, por exemplo, a linha El Pícaro, né, o interessante, o grande interessante da linha Matsu é a idade dos vinhedos, né? Então, só na linha Pícaro, Ah, que é a de entrada, a linha Pícaro, que é a de entrada, são vinhedos entre 50 e 70 anos. que Somente a jovem! linha Pícaro
São vinhedos, todas as plantas estão entre 50 e 70 anos de idade. Por aí você tira, isso que é a linha de entrada. Todos Nossa. colheita manual, todos com produção biodinâmica e todos com selo de vegano, que tu pode mostrar ali atrás depois com o selinho de vegano que eu vou explicar. Já posso até explicar agora, né? Pode. Aqui, ó. É isso, exatamente, o selinho de vegano. Então, o selo de vegano vai mais um cuidado que a empresa quis ter nesse mundo né, vegetal que está crescendo cada vez mais. Porque o que quer dizer quando o vinho é vegano, né? É que quando tu faz a clarificação do vinho, tu usa proteínas de animal para fazer a clarificação do vinho. O que a Vintai fez, em vez de usar proteína animal, né, proveniente do ovo ou de peixes, a Vintai usa proteínas vegetais. É um pouco mais caro, mas aí a gente consegue a certificação de vinho vegano. Então é basicamente Uhum, isso que torna ser um vinho vegano. uhum. E bom, agora vamos falar. Interessante. Eu, pessoalmente, achava que essa referência visual, não sei se eu ouvi ou entendi bem, eu achava que essa referência visual dos rótulos estava relacionado ao envelhecimento em madeira dos vinhos. O jovem que não tem nenhum, depois os outros que crescem nos seus. São os dois. Tem a trilogia também, é crescente, vamos dizer assim, não, mas não, vem realmente essa figura, essa homenagem que a empresa quis fazer, né, que a Vintai quis fazer para os viticultores, né, justamente esse termo esperar, né, então o vinho jovem que não precisa esperar muito, que pode ser consumido agora, o adulto que talvez pode esperar até 10 anos para ser consumido, e o El Viejo, né, que é o senhor, podendo aí estender 15, 20 anos, dependendo como o guarda do vinho vai Uai, se então não vou sentar. nem abrir ele hoje. Desentusiasmei. Vou abrir ele quando eu tiver com o rosto mais ou menos assim. Nada, pode tomar. Não. Eu vou Deixa abrir o vinho eu, de acordo deixa, com que. Vou abrir o vinho de acordo com o que me aparenta. Jovem hoje, ó. é isso aí, muito bem. Então, assim, e como você disse, o El Pícoro, ele não tem estágio em madeira, realmente aqui foi para trazer mais realmente todo o potencial da uva, né, da Tá vendo? fruta. Várias pessoas, só te interrompendo, André. Várias pessoas pensavam que essa referência dos rostos estava relacionada ao envelhecimento e do vinho. Eu tô falando assim, era a mesma relação para vinhos jovens, reserva, gran reserva. Era uma. Tem também, assim, faz parte também, não é a ideia principal, mas também faz parte, porque se for ver, depois nós vamos ver que esse não tem barrica, o outro tem 14 meses e o outro tem 16 meses. Ah, então pronto, Então, fechou. É isso mesmo, gente. também tem essa ligação, mas o Mas principal ali. realmente foi a homenagem aos viticultores. É uma foto real, tá? Essas fotos são Ah, reais de viticultores de touro, não que são graça, viticultores que trabalhavam na gente. vida, mas são fotos reais de viticultores de touro. E já ganhou Muito legal. diversas premiações no mundo inteiro Para por mim, ter deixa eu te falar mandado. o que acontece. É assim, agora eu vou falar de uma relação pessoal e por que eu escolhi esses vinhos para falar deles. Para mim, essa trilogia de rótulos é a trilogia de rótulos que mais me emocionou até hoje, em todos os anos que eu conheço de vinho. Então, assim, Que bom. eu passo pelo mundo do vinho há tantos anos e é o rótulo que mais me emociona, porque eles conseguem expressar o sentimento que está por trás Exatamente. de tudo, né? Exatamente. Exatamente. É o que A a empresa quis. fisionomia, tudo. Exatamente. É o que a empresa quis realmente prestar essa homenagem aos viticultores, né? É todo esse amor ao carinho, né? O respeito, a força que eles têm, né? Pela viticultura em si. Então, eles nunca são lembrados, né? Sempre falamos dos enólogos que estão por trás, mas os viticultores também são peças importantíssimas, né? Por trás desse mundo maravilhoso. Eles quase se movimentam. Sabe aqueles rótulos interativos? Eles se parecem isso. E assim, e uma outra coisa que eu pensava era que era realmente a mesma pessoa em três idades diferentes, Não, porque não são. tem gente falando ali, ó, parece da mesma família. Mas é É, interessante porque só você falando isso é que a gente toma mais proximidade com um produto que a gente ama. exatamente. Não. E os rótulos do Matsu tá tendo uma crescente mundial assim exorbitante, né? Tá tendo um sucesso tremendo na Europa, principalmente norte da Europa, Rússia, Estados Unidos também tá muito bem.
Ganhou já vários prêmios internacionais, muitos prêmios, tem toda uma lista aqui de premiação. Se for começar a ler todos os prêmios aqui, nós vamos ficar falando a noite inteira. Eu faço ideia. Mas voltando a falar um pouquinho do pícaro, então, realmente isso, ele tem um mínimo... Isso. Ele não passa por barrica, ele fica 3 meses só, realmente, em criança, em aço inoxidável, depois já vai para a garrafa, e fica mais também, 3 meses na vinícola, e assim vai. Tá, o pícaro realmente é para expressar todo o terroir de Touro, né? Para quem não conhece o terroir de Touro, que é realmente muito... um terroir bem extremo, muito extremo, bem complicado mesmo. Por proveniência da região, são uvas de castas bem espessas, vinhos bem potentes, bem estruturados, com taninos bastante fortes, presentes, e por isso também graduação alcoólica já um pouquinho alta. Pode ver que esse pícaro já parte de 14,5. E os outros, 14,5, 14,5, 15. E o Alvierro vai ser 15, exatamente. Então já com uma graduação alcoólica bastante alta, justamente pela predominância do terroir de Touro. Tá, então esse é o El Pícaro. O El Viejo agora... Não, Viejo primeiro não. El Reto, desculpa. Não, Uai, você já tá pulando a idade, vai, que é macatuço. O El Reto. Então, esse El Reto também é 100% tinta de touro ou tempranilho. Aqui, né, a grande questão, como nós falamos no começo, é a idade dos vinhedos. Então, aqui já são vinhedos entre 90 e 100 anos. Tô passando. Então, realmente, já são vinhedos muito antigos mesmo. E as pessoas, quando começam a conhecer um pouquinho a mais desse mundo dos vinhos, sabem, né, que a planta, quanto mais velha, né, menos uva ela dá, né, menos cachinhos ela vai dar na sua planta. Então, realmente, aqui já são vinhedos que dão pouquíssimos cachos, 2, 3 no máximo, são assim, bem peculiares. Para fazer uma garrafa, normalmente... vai aí uma planta, 2 garrafas mais ou menos desse vinho, que é 2, 3 garrafas. É mais ou menos o que temos aí para o El Reto. Todos os colheitas manuais, né? Também. Rendimento muito baixo. Esse vinho específico são 14 meses em barris franceses de segundo uso. 14 meses. E a graduação alcoólica dele também é 14,5. Esse aqui, 14,5, É, 14,5 também. Esse 14,5 também. E uma coisa, então aqui a gente falou de vinhedos, só dando uma repetida para quem acabou de chegar. No El Pícaro tem 50, 60 anos, aqui 90 anos. 90 a 100 anos. Vamos chegar lá no El Viejo agora. Opa, desculpa, passei não. Não, só para terminar. Aqui, então, é que a gente, né, infelizmente a gente não está aqui degustando junto com todo mundo, né? Nós estamos numa palestra ao vivo. Mas todo mundo vai ter oportunidade de degustar. Mas todo mundo vai ter oportunidade de degustar. Te explico, porque é o seguinte, eu já tinha procurado por muito tempo esses vinhos na internet e realmente tinha desanimado de comprar. Quando foi ano passado, teve uma feira do Beto, da turma do Encontro de Vinhos de São Paulo aqui em Belo Horizonte, e eu vi esses vinhos na mesa e não sabia nem que eram do Supernosso. Eu pulei na mesa de tão feliz que eu fiquei. Eu contei essa história da última vez que eu saí derrubando vinho todo mundo, tão feliz que eu fiquei. O que acontece é que eles chegaram no Supernosso por quase metade do valor do que ele é praticado na internet. Por isso que eu falo com as pessoas, gente, tenham cuidado com o consumo de vinhos pela internet, porque vocês podem... Não que esteja errado, depende do estado, depende dos tributos, mas, por exemplo, esse vinho ainda está disponível na internet, o primeiro, por exemplo, por 170. E ele no Supernosso está por R$ 89,90 na promoção. Exatamente. Então, assim, é chocante. Mandar um abraço para a Lorena aqui, que ela me passou os preços que estão vigentes agora. Depois a gente pode ler até o preço de todos aqui, porque o pessoal ficar sabendo. E ir no Supernosso comprar, né? Claro, óbvio. Óbvio. Assim, então só para... Sim. Não, é isso. Eu sou tão encantada pela linha que aí sim ficou acessível comprar a linha toda e comparar. Entendeu? Exatamente. Então esse é um vinho também tem diversas premiações, tá? Diversas premiações aqui já com esses 14 meses de barrica, realmente já fica um vinho um pouco mais intenso, mas também com um paladar mais arredondado, mais untuoso, assim, complexo, mais assim, a madeira, né, mais generoso, mais redondo e um pouco mais finesse, vamos dizer. Apesar do vinho de Touro ter toda essa potência, né, toda essa estrutura,
né, o cuidado que o enólogo teve na hora de produzir o máximo foi realmente tentar tirar um pouco de toda essa potência, essa estrutura que tem Toro e trazer um pouco mais de finesse para ele. E esse é um vinho para quem gosta de aromas minerais, este é o vinho. Você está com os preços aí Esse do Super Nosso? estou, deixa eu procurar. Eu estou perguntando porque eu tenho acho que eu falei anteriormente, eu falei o preço das garnachas, então é só para você me corrigir. Deixa eu ver. Eu estou, que ela me mandou. Sim, o El Pícaro está por R$ 89,90 Tá, e o El ok. Rétio está por R$ 149,90. Lembrando que Show. são vinhedos de o El Rétio de 90 a 100 anos. Putz, não tem cabimento. Achei o preço. O pícaro, a palavra em espanhol pícaro Jovem. tem Garoto. jovem, menino, Jovem, né? garoto. Isso, Tá, exatamente. tá bom. E o resto já é o Adulto, assim, significado? como se fosse um adulto, um homem já formado, algo assim. Tá bom. E agora vamos falar desse bichão, então, gente. Você até ri, Vamos. né? Você ri porque você me disse que essa é a linha que você é mais apaixonado da Vintai. Eu sou apaixonado. Eu sou até suspeito aqui estar aqui falando porque eu realmente sou apaixonado por essa linha. Ela é, como você me disse, ela é apaixonante, né? Quando você vê É. ela numa prateleira, né? Você, assim, traz um sentimento, né? Muito interessante quando vê esse vinho na prateleira, que é bem bacana. E o El Viejo, então, o El Viejo, este mesmo. Aqui, deixa eu só. Então, o El Viejo também é 100% tinta de touro, né? Que é a Tempranillo. E aqui são vinhedos de 100 anos para cima, né? Então aqui pode existir, não tem, na verdade, idade, pode ter vinhedos de 120 anos, de 130 anos, aqui é uma incógnita, né? Eu já tive o prazer de estar lá, de visitar os vinhedos do El Viejo, e já são, como são videiras muito antigas, né? Como são plantas muito antigas, vocês imaginam que naquela época não tinha todo aquele, vamos dizer assim, aquela medição de plantar as videiras, então realmente é uma aqui, outra lá, outra 30 metros longe, são videiras muito espalhadas, muito antigas, né, com seus caules bem grossos, e aí são um cachinho, 2 cachinhos no máximo por videira, tá? E aí um Aqui, cachinho, 2 no máximo por videira também, que é um rendimento super baixo. Você precisa muito para fazer uma garrafa de vinho, né? exatamente. E Ou agora seja, você imagina só, você compra garrafa, você fala assim, nossa, eu comprei 3 plantas desse ano é mais de ou menos vinho. assim. São E, três e você plantas acabou para de comprar, uma garrafa. né, você comprou uma planta, né, de mais de 100 anos de idade. Então, ó a exclusividade, né, que traz esse vinho. Também muito premiado, já teve 94 pontos Parker alguns anos atrás, já teve muita pontuação também, alta em todos. Eu não gosto de falar muito de pontuação, mas, né, já Ué, mas é ele um vinho pontua bastante porque premiado. ele tem predicado para isso. O vinho é bom mesmo, né? Sim, sim. Bom, então é o Só seguinte. terminando, só terminando que são 16 meses de barricas de carvalho francesa novas uh, e 15 graus de graduação alcoólica. e mais de 20 16 anos de perspectiva de guarda. e mais até vir aí não tem idade, vamos dizer assim, de perspectiva de guarda. Eles estão no mercado desde Esse, quando? Esses vinhos chegaram no Brasil há uns 5, 6 anos atrás, né? O primeiro cliente deles no Brasil foi um Angelone aqui no sul de Santa Catarina, e estão aí no Supernosso já há uns 2 anos, mais ou menos. Pois é, eu vou reafirmar minha paixão por esses vinhos. E eu acho que muitas pessoas estavam aí já conheciam. Eu vi recente esses vinhos na própria Espanha, numa feira que teve, eu mostrei da última live que a gente fez. E a emoção de vê-los lá talvez tenha sido até maior, porque eu falei, olha, eles estão aqui e eles são de lá, é óbvio. E só vai falar Mas a emoção de então vê-los. os preços, então, só para recapitular no Então, o Supernosso, o El pícaro de R$ Pícaro, 99,90 por R$ 89,90. O El exato, Récio de 169 por 149,90. E o El Viejo, 3 plantas, são suas por ano, de 399 por 349. Não, esse não, desculpa. isso. Tô doida. Este. Este. Então é isso. De 3... 399 por 349,90. Tá bom? Ó, tem alguém perguntando assim, qual a safra melhor desse vinho nos anos recentes? Eu sou suspeito a falar, eu sempre digo, faça uma vertical e tire a conclusão por você mesmo. Com petrologia todos os anos. Essa planta pode ser só Exata, sua.
Exatamente. Essas plantas podem ser só suas. Você adota a planta, porque se você compra todo ano. Exatamente. Mas eu tenho outra Exatamente. paixão, você sabe disso. E assim, o legal Eu dessa sei. trilogia, o conceito dessa trilogia para mim foi assim: a gente ia falar da mesma uva, que é a Tinta de Toro, Tempranillo, em 3 estágios aí diferentes de idades de planta, idade dos vinhedos, né? E também dos seus Exatamente. envelhecimentos no carvalho. E aqui agora a gente tem uma outra trilogia, que é uma garnacha salvage, que Esta, é essa isso. aqui. Temos uma garnacha olvidada, lembrando que a palavra selvagem parece selvagem. Aqui, olvidada porque é esquecida, né? A palavra em espanhol. E aqui temos uma garnacha fosca. Só uma observação legal que eu gosto de falar é o seguinte: esse é de Campo de Borja, é um projeto espanhol, né? Esse aqui, Aragon, e esse aqui, o Priorato. Já no Priorato, o meu tá frio, porque óbvio que eu vou beber, né? Eu sempre esfrio mais do que deveria um pouco, mas é porque eu quero aproveitar a temperatura de consumo com ele na mesa. Aqui, já no Priorato, como eles são muito, falam assim, catalão para eles é a coisa mais importante, eles já escrevem garnacha, tá? Exatamente. No É X. isso? É, Exatamente. exato. Aí, ó. Então, é a trilogia agora que nós vamos fazer da garnacha. Então vamos lá. Esse então se chama Projeto de Garnachas. Tá Então, aqui, ó. Projeto. a origem. Isso, exatamente. Então, esse foi um projeto que quando os irmãos Arrambach, né, que são os donos da Vintai, eles queriam também fazer uma homenagem à Garnacha, né, uma variedade historicamente esquecida, né, um pouco na Espanha, e um pouco também destonada, né, pela complexidade, né, da sua viticultura, vamos dizer assim. Então foi realmente um projeto para homenagear essa casta tão linda que realmente estava esquecida, né, e devido a principal diretriz, a principal peculiaridade que ela tem é que ela é muito difícil de ser, né, do viticultor produzi-la. É porque, na verdade, ela tinha uma tradição, ela saiu da tradição de entrar, né? A origem dela, por ser catalã, é catalã mesmo, ela saiu da tradição dos cortes, tanto na Espanha quanto do outro lado dos Pirineus, no Rhône, no Languedoc, nos cortes GSM, ela é a letra G do Grenache, óbvio, né? E aí ela saiu desses blends e foi para carreira solo, ou seja, ela vai mostrar todo o seu potencial de aí sabendo vinificar como que ela se expressa aqui, neste caso, em cada terroir, em cada lugar. Não é isso? Exatamente. E exatamente, o projeto contempla exatamente isso, né? Então, realmente era ter uma coleção de garnachas, né, de monovarietais, né, elaborados em distintas zonas, né, em distintos lugares. E sempre procedentes de vinhedos bem antigos, né? É, cada Também, vinho, né? cada vinho expressa a sua singularidade própria, né, na sua zona de elaboração, vamos dizer assim. Então, por isso, realmente, cada garnacha é totalmente diferente, cada vinho é totalmente diferente um do outro, né? Então, o Salvage da Moncaio, que é esse que está aí aparecendo aí no vídeo, é a nossa de entrada, vamos dizer assim. Todos eles também com colheita manual, tá? Já para deixar explicado aqui. Esse tem 5 meses de criança, né, em barricas de carvalho francesa e com 14% de graduação alcoólica, tá? Mas Também legal é que diversas o contrarótulo também ele é experimentações muito explicativo, André. O contrarótulo desses vinhos são todos sim, assim, um de todos, manual. né? Eu acho que de todos os vinhos Todos, da Vintai tem realmente muita todos. explicação atrás. Ou seja, você conversa com o vinho, aqui ele fala altitude, ele fala orientação solar para quem gosta de fazer estudo de geologia, geografia, Exatamente. de tudo mais. Ele Aqui ele explica tudo que é o vinhedo. Tudo em tudo relação ao vinhedo ele explica. Exatamente. sensacional. E Moncaio, então, dentro do Campo de Borja. Ele não é Campo de Borja propriamente dito, por alguma razão específica, deve ter saído alguma coisa da regulamentação, porque os Ele, outros esse vinhos ele, entram. ele tem um IGP, tá? Que é Ribeira Uhum. del Queilis. É o IGP Tá, dele, tá? perfeito. E, Quem não bom, sabe o que é aí, um IGP, indicação que pra- geográfica isso, protegida, né? isso, Ah, creio que exatamente. as garrafas disponíveis no Super Nossos sejam dessas safras míticas. Não, essas garrafas que eu estou aqui,
professor Márcio disse que em matéria de safras, os anos 21, 3, 4, 5 foram excelentes. As safras que eu tenho aqui, professor, eu estou com Essas realmente, 2017. não, essas não existe mais. Essas que ele falou não existem mais. Uai, alguém já está guardando elas, professor. Alguém já. Tem Mas que a lembrar umidade que já tem que não. ver quem já tem, né, a garrafa. Exatamente. O segundo garnacha, que é um É o Vidado do Calataiud. Aragão. Isso. Ô, gente, olha Exatamente. que legal. Quando eu Exatamente. conversei com o André hoje, eu falei assim: de dia, de tarde, De de tarde e de noite. noite. É o máximo. Era a minha Esses rótulos alusão, realmente né? são fantásticos. São muito. E aí é o tipo de vinho que você não pode comprar sozinho. Ah, vou comprar um. Tem que comprar os três. Deixa de comprar Exatamente. outro. Essa também é uma das propostas, né? Para tu assim, abrir, né? Não precisa ser necessariamente no mesmo dia, mas para tu poder ver, né? Toda a evolução, toda a comparação. Na Matsu você vê a evolução tanto da videira como do barril. E aqui nas Garnachas vê a diferença, né, das Garnachas em diversos setores da Espanha, né, em distintos sítios, né, ou lugares, ou fazendas da Espanha. Essa é realmente o ideal por trás, assim, é realmente ver essa comparação. É Garnacha, mas são Garnachas totalmente diferentes. E Assim. essa, Então, essa, essa aqui já está num outro lugar, então, né? Aragon. isso. Essa é a de Calatayud, né? Uhum. Então, diferente da outra, essa tem um pouquinho mais de criança, né? Tem 10 meses de criança em barricas de robles francesas novas. Tá? Tem 14,5, acho que essa aí é aquela que eu tenho aqui, 14,5 de graduação alcoólica. A tua safra é 15. O meu 2017, tá né? 15. A minha é 17. A Ah, minha tá, tá que eu com tenho aqui, tá 15 graus. 14,5. Tá. É. 15 Aqui graus, vai. não, 15%. Já estou pensando em graus, temperatura. 15%. Isso. E também aqui atrás, tudo muito explicado, mostrando a região, mostrando as O diferenças. mapa, Esse já está exatamente. a 850 metros, o solo é arenoso e tem uma orientação sul. Sabe que o mais legal na orientação sul? Porque esses lugares são muito quentes, a Espanha é muito quente, né? E interessante que aí eles, quando fazem orientações diversas, eles estão buscando aquilo, ou estão fugindo do sol, ou estão buscando o sol, dependendo do lugar onde eles estão, Exatamente. né? Eles buscam E justamente pela amplitude térmica, exatamente. do que isso são condições que você vai manejando para oferecer. Por exemplo, eu tenho uma pitangueira na minha casa, eu costumo dar esse exemplo sempre. O sol da manhã abaixo dela de um lado e o sol da tarde do outro. A fruta da tarde ela é extremamente cozida, desagradável, e a do sol da manhã é uma fruta leve, com acidez, com frescor. Então eu gosto de usar esse exemplo para ter uma relação de O, comparação. a uva é a mesma coisa. Mesma coisa, É a mesma né? coisa. Mesma coisa. E aqui, então, tem uma distância, são lugares diferentes, né? Estão dentro do mesma parte do nordeste da Espanha, mas em lugares Exato. diferentes, né? Aqui já é Aragão, Exatamente. Outra né? DO, exatamente. Aqui, então, esse segundo tem DO Catalayud, né? Como você Aqui tinha já está a DO mencionado. dele, isso. Esse. E já é outro vinho, né? Um pouco mais de criança nele também. E aqui também já muda um pouco a característica de nariz, um pouco a característica de boca, né? A gente não precisa entrar a fundo, mas já vai mudar bastante também. A minha babá pôs umas risadinhas ali, porque eu sempre falo com ela isso, né? Falo, olha, quando você. Babá do Pedro, na verdade, é que eu falo minha babá do Pedro. Quando você quer entender o vinhedo, olha uma planta lá que ela toma mais sol, menos sol, onde ela se agride mais, né? É super fácil de Exatamente. entender. Lindo o rótulo, porque aqui mostra a Maravilhoso. videira por Deixa eu só baixo, ver né? o preço desses vinhos. Ó, o primeiro é de 99 também por 89, 99,90 por 89,90, que é o Salvage de Moncaio. O segundo de 129,90 por 109,90. E aí a Esse gente tá, vai para o lugar que é o vinho que eu vou tomar hoje. olha, mas Que- está muito. Esses preços estão espetaculares. Então, Posso lhe esse aqui, eu garantir. posso dizer o seguinte, ó, Tá esse primeiro também é espetacular. 170 na internet.
e ele está por R$ 89,90. Se alguém quiser comprovar, gente, é só Nossa, digitar o nome. nossa, Salvage muito Munhai. barato. De 170 na internet, não vou dizer nome porque eu não acho justo, mas por R$ 89,90. Esse segundo, que é o de Aragon, ele na internet é 215. No Supernossa ele é Muito barato. 109,90. Metade Realmente do preço. os preços praticados pelo Supernova também estão Sem espetaculares. contar que não teve reajuste, ao contrário, estão em promoção. Né? É muito maluco. Exatamente. E aqui é o meu xodó. Aqui a minha vida mora neste lugar. Não porque é o vinho, não, na linha dos vinhos é o mais caro, porque na verdade não tem nenhuma diferença tão expressiva. Ele tem R$ 40 de diferença em relação aos outros. Na internet ele é 276, no Supernosso de 169,90 por 149,90. O que acontece? Esses aqui, a especificação deste vinho, a região dele, é a que mais me emociona, que é o Priorato. Esse Exato. Além, então, só falando um pouquinho então desse, também 100% Garnacha, tá? Aqui tem vinhedos também mais antigos, vinhedos de mais ou menos entre 60 e 80 anos, que para uma Garnacha é muito difícil de achar. Então são vinhedos bem antigos lá no Priorato. Também colheita manual, e aqui ficam também 10 meses, né, de criança em barricas de carvalhos novas francesas. Lembrando que, para essas regiões da Espanha, não é ter 24 meses, 18 meses, que dá a esses vinhos nenhum atributo a mais. Como a Espanha é uma região quente, se você sobrecarrega a madeira, o vinho fica muito pesado. Então, eles estão reduzindo o uso de madeira para tornar os vinhos mais frescos, mais leves, mais frutados. Exatamente. Elegantes, Exatamente. mais elegantes. Mais elegantes, mais finesse, mais elegantes. Puxando um pouco para o estilo borgonhês, dentro da Borgonha, assim. Aquela sutileza Exatamente. E aqui as garrafas todas acompanham o formato, né? Ao contrário daqueles outros que a gente estava vendo. Aqui as garrafas já são garrafas da Borgonha, do Rhône, né? Que é a referência que se usa, né? Para esses vinhos. E esse aqui é o que está suadinho aqui frio, porque esse é o que eu vou beber hoje. Que beleza, hein? Ai, gente. E esses também têm uma boa perspectiva de envelhecimento, né? Este aqui, o nome dele, Elisa, é o Garnacha Fosca. Vamos repetir. A Garnacha Salvage del Moncayo. Isso, Salvage del Moncayo, nome de cidade. La Garnacha Olvidada de Aragão. Exato. E aqui, La Eu tô até Garnacha falando espanhol. Fosca del Priorato. A gente tem que dar um upgrades. Exatamente. E aqui é a Garnacha Fosca do Priorato. Um detalhe, essas garnachas, essa é a garnacha negra, é uma variação das outras duas garnachas. É um outro detalhe desse vinho também. Exato. A folha dela é mais peluda, tem umas coisas assim. Muito específico também, mas é verdade. Mas para quem gosta, né? Por exemplo, eu estou vendo ali o Wander, professor Márcio, tem muita gente que é muito do mundo do vinho, que a gente não tem que ficar com muita frescura para essas coisas, não. A gente tem que beber e gostar. Vinho você tem que beber e gostar. Como eu falei na outra live, eu sempre tento desmitificar o máximo possível. Simplificar, né? Claro. Porque o objetivo é esse. E, por exemplo, quando você faz um projeto desse, tanto para o Matsu quanto para esse, a gente... Deixa eu colocar outra aqui que eu não coloquei, a Garnacha Olvidada. Esse aqui, né? O objetivo desse projeto é que... Esse é o Salvage da Moncayo. Peraí, então acho que eu rodei errado. Um minutinho. Deixa eu ver. Sim, senhor, isso mesmo. Não. Esse é o azul mais escuro. O outro azul mais claro é esse aqui, ó. É que tá bem perto, não tô enxergando. Ah, tá certo, esse. De dia. É que tá bem perto. De tarde. Isso, de noite. Exatamente. Desculpa. Então, agora, o mais legal desses vinhos é você fazer esse projeto comparativo. Se existe um projeto para mostrar diferenças, você pode até gostar mais de um do que de outro. Mas o mais legal disso é você poder ter a experiência de fazer comparação, seja ela horizontal, no sentido de você poder fazer a mesma safra, seja ela de você fazer ela anos diferentes. Então, assim, são muitas possibilidades, né?
Esse é uma das características da Vintage, sempre foi essa, né? Trazer inovações, né, no mundo do vinho, tentando manter um pouco do tradicional, mas sempre tentando inovar, né? Então a empresa é um pouco é jovial também, tanto os irmãos que são donos são jovens, que herdaram dos seus pais, mas entraram, né, à frente da Vintage muito jovens. Então sempre assim, não, vamos tentar desmitificar esse mundo, trazer um pouco mais, né, de modernidade para esse mundo. E os rótulos também apresentam isso, né? Um conceito diferente, moderno, é, bacana, assim, E mas emocionam, né? E emocionam. exatamente, A ideia é que eles. exatamente. Porque aqui eles trazem a vida da videira. Na linha Matos, eles trazem a vida do agricultor, do humano. Então, assim, Isso, perfeito, não é? Eu acho. Eu fico analisando perfeito. psicologicamente esses rótulos. Um é a videira em si, e o outro são os humanos. É um conjunto do outro mesmo. Tem que comprar os 6 Exato, vinhos, então. Eu exato. sou, eu sou vítima de mim mesma. Porque eu falo, mas eu mesma comprei, né? Na hora que a gente não tinha um deles, eu falei, não, vou adquirir nesse segundo, onde tiver, em que loja que tiver. Não tinha no centro de distribuição. Mas olha só, então assim, o mais legal dessas 2 trilogias estão dentro da Espanha, com 2 conceitos acessíveis, pela metade do preço do que se comercializa na internet. Você que vende para o Brasil todo, você sabe disso, porque você trabalha para o Brasil todo, né? Você faz assim porque você Exatamente. concorda, porque aqui está muito barato. Não, realmente os preços estão fantásticos. Agradecer, né, a Lorena e o Jean, né, por darem essa oportunidade das pessoas, né, que provarem esses vinhos fantásticos, né, com essa promoção que eles estão fazendo. Realmente aproveitem, né, corram para a loja do Super Nosso, aproveitem essa promoção, que não sei até quando vai durar, mas olha, estão preços inimagináveis. Então, realmente estão Eu fantásticos. também achei. Ou Parabéns aí seja, ao na Super verdade, ao Nosso. invés de comprar uma trilogia pelo preço normal, você compra as 2 pelo preço de uma. Já é mais ou menos por aí. Exato, Agora, uma outra coisa exato. que eu queria aproveitar para falar, que nós já falamos na semana passada sobre os outros vinhos, né? Que é Lopes Raro. Isso. E eu queria agradecer tanto o Jean, que ele está ali falando merci, queria agradecer muito a Lorena, queria agradecer o Super Nosso por ter aberto a conta, dado essa liberdade para a gente fazer essa live via conta Super Nosso, né? E queria fazer um outro merchan aqui, rapidinho. Domingo a gente tem uma live excepcional, porque a gente não faz live domingo, com a Fabiana Regui, que é a pessoa mais, digamos, entendida do mundo da cerveja em Belo Horizonte. E nós vamos falar Opa, sobre, vamos fazer uma degustação online com ela. Essa cerveja, ela está na promoção no Super Nosso. Nós da Lulu Vinhas não bebemos só vinho, bebemos cerveja também. Então, às 13 horas, nós eu também. teremos uma live com a pessoa que faz o conteúdo dessa marca que é a Albanos. A Albanos, inclusive, é uma das nossas Luluvinhas, a gente tem uma consideração enorme. E eu gostaria de também lembrar as pessoas que a gente vai ter que esperar para o lançamento da nossa cerveja, construtora de conteúdo do Albanos. Muito obrigada, Eva. A Eva está sempre ali para me salvar. Graças a Deus, gente, tem um HD externo. E aí a live 13 horas. Quem quiser aproveitar, compra a cerveja. Ela vai fazer mais de uma cerveja, a gente vai postar no nosso Stories. Comprem as cervejas para fazer degustação dirigida por ela, porque você tem a possibilidade também de experimentar um a um com ela, né? A ideia é essa. Então, façam isso. Algumas das Legal. meninas das Luluvinhas receberam a cerveja que iriam para o lançamento. E aí eu sugiro que façam a live juntos. Se você quiser fazer também, André, pede para alguém despachar Olha, via Sedex para você. vou pedir mesmo. Essa Olha, cerveja mineira. a cerveja Cerveja mineira. legal, Albanos é uma bacana. cerveja mineira. Legal. Aqui em Santa Catarina tem muito também. Cervejarias regionais aqui estão crescendo bastante. Essa Albanos fez uma Catarina Sauer. Legal Só vou demais. responder, tem um comentário aqui. Qual o nome do primeiro vinho? Rótulo das Qual Passas. Então, deles? Vamos lá, vamos tem alguém, repetir. O Roberto está perguntando aqui, vamos repetir então. Olha aqui, ó, Roberto, de R$ 99,90 por R$ 89,90 é o El Pícaro. É o rosto Exato. jovem.
Não existe nem dificuldade de localizar os vinhos, eles ficam um do lado do outro, lá na estante do Super Nosso. Tem mais alguma pergunta que passou despercebida aí para mim? Não, né? Esse é o El Pícoro, Se é o tem... Rétio, é o segundo, que é o vinho Ah, de compra pessoa física esse. também, tá? Teve alguém aqui que perguntou se comprou só pessoa jurídica. Não, compra pessoa física também. Não, é supermercado, gente. Supermercado Super Nosso. Vocês podem pedir pelo Super Nosso em Casa, que é um aplicativo Isso. de compras online. Eu vi gente falando ali, poxa, podia ter Super Nosso em Contagem ou em outras cidades. Então, peçam aí, porque pelo CEP tem a tarifa de entrega, ou tem a região de entrega, não sei, porque eu não, né, não faço ideia de como que é a logística da empresa. Mas podem pedir, quem não quiser sair para ir para o supermercado. E semana passada a gente falou muito do El Naturel, eu acho que a gente deu uma esgotada no estoque, porque eu mesmo adquiri 2, estão ficando ali para poder beber depois. E esse aqui é o El Viejo. Esses são os 3 rótulos dos rostos das pessoas. Depois a gente tem os 3 rótulos das garnachas. Esse aqui que é a garnacha Salvage, que é de 99 por 89,90. Esse aqui que é a Olvidada de Esquecida, que é de Aragon. E essa última, que é do Priorato, que é a minha região. A região que eu mais amo na vida na Espanha é o Priorato. A região que eu mais amo na vida. Se alguém confia nas minhas indicações, não deixe de adquirir esse, até porque ele está muito barato. Os vinhos do Priorato Tá. giram em torno de 300, 400 reais, como é, ele está na internet por esse preço. E aqui ele está de 149,90 na promoção. Nossa, tá muito barato. Ô, Jean, manda umas garrafas aí pra mim, gente. Esse tá muito barato. Tá muito barato mesmo. Falamos da cerveja, domingo, 13 horas. Amanhã a gente tem uma Luluvinhas confraria virtual, para quem já tinha pago uma confraria, e aí a gente não teve tempo de fazer. André, eu queria muito te agradecer. Eu tinha te prometido que a gente faria 30, 40 minutinhos para segurar todo mundo aí, mas nem a turma deixa a gente ir embora, né? Acho Não, bom. mas para mim foi um prazer, agradeço muito o convite, né? Deixo aqui também meu agradecimento ao Super Nosso, né, por deixarmos nós entrarmos através da conta, né, do Super Nosso. Queria Realmente foi agradecer um essa grande confiança. Isso é prazer, uma confiança, né? uma confiança deles exatamente. Foi um grande prazer e estou disponível para quando vocês quiserem falar mais um pouquinho. Temos outras linhas também para falar. Quando quiser, estamos aqui. Olha, a tradicional feira de junho, né, que é a feira de vinhos, não É uma acontecerá, pena. né? É uma Então, pena, gente, aproveitem exatamente. as lives que eles estão fazendo as promoções antecipadas. Então, esse é um tipo de promoção antecipada. E assim, não tem nada muito seguro hoje em termos de dólar, né? Eu acho que ontem o dólar chegou a 7. Aproveitem, porque não foram preços registrados, são preços que estão com desconto. Eles não fizeram não praticaram uma tabela dolarizada. Então, aproveitem, Exatamente. né? Aproveita mesmo. Preços inimagináveis aí. Muito bom, bacana. Mais uma vez, obrigado a você também, Vanessa, pelo convite, tá? Fiquei muito honrado e estou disponível sempre que você quiser, tá? Um Muito abração para obrigada. vocês, Obrigada, Jean. Obrigada, Lorena. Marcelo. Muito sucesso Obrigada para demais. vocês. Boas vendas aí, Jean, Super Nós, estamos juntos. Olha, a gente vai fazer de novo, né? Outros vinhos. Claro, quando você quiser. Tá bom, vou combinar com a turma lá do Super Nós. Tá? Então Espero tá. todo mundo domingo às 13 horas com a cerveja Albanos. Um grande abraço para todos. Tchau, um abraço. Tchau.